Fala rapaziada, tudo certo? Por aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso. Acabou agora em São Januário, Vasco 3, Bahia 1, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Jogo que faz a gente se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente ainda, mas um resultado muito importante pra gente, graças a Deus. Vencemos o jogo em São Januário desde maio, sem vencer um jogo em São Januário. Mas hoje, importante que voltamos a vencer. Vamos falar disso com muita calma, muita tranquilidade aqui. Já peço encarecidamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para mim, isso me ajuda bastante. Dá essa moral para um amigo aí, um amigo que tá começando agora, quer essa ajuda de vocês. Peço encarecidamente para vocês fazerem isso aqui por mim. Bom, eu quero começar falando de arbitragem. Sei que é chato, sei que é muito chatinho falar disso, mas eu quero começar falando de arbitragem. A arbitragem brasileira, é, eu gosto de comentar arbitragem no geral. Eu não sou clubista, eu não sou clubista de verdade. Eu que for pra ser, eu acho, eu não tenho essa de tipo assim, eu não sou clubista cego. Eu tenho opiniões, às vezes eu tenho muita opinião contrária de muitos vascaínos, sabe, que tá revoltado, mas enfim, eu gosto de ser consciente. Ponto. A arbitragem brasileira ultimamente tem irritado bastante, eu digo até dos jogos que eu assisto, sem ser do Vasco. Arbitragem muito confusa, parece que os árbitros não gostam de futebol, eles paralisam o jogo, eles picotam o jogo, sabe, picota o jogo o tempo todo, enfim, um cara que é muito disso é o Daronco, um árbitro que parece que não acompanha o ritmo do jogo e faz questão de parar, enfim, ruim, a arbitragem brasileira tem sido muito ruim, mas hoje o juiz, mais uma vez, foi o destaque do jogo, apesar do jogo ter sido 3-1 pro Vasco. Tem um lance no Felipe Coutinho, no primeiro tempo, que o VAR nem chama ele pra ver. As pessoas têm que entender isso. Eu sei que o árbitro não viu o lance na hora, mas na hora é muito difícil, é um lance muito rápido. Mas eu faço questão de questionar o VAR. O VAR não chamar o juiz à beira do campo pra ele ver esse primeiro lance no Felipe Coutinho é um absurdo pra mim. Pra mim, isto é um absurdo. Se o VAR chama pra ele vê e decide não expulsar, aí a gente taca a pedra no juiz. Mas não, o VAR nem chama o juiz pra ver o lance no monitor. O jogo segue. Depois ele expulsa o Jean Lucas na minha cabeça pra compensar, porque a expulsão do Jean Lucas, sim, não era pra expulsão, na minha opinião. Na minha humilde opinião, o Jean Lucas não era pra ter sido expulso. Mas devem ter compensado. O VAR chama ele para ver esse lance. É um braço ali esquisito, tá no limite ali, mas cara, o lance no Coutinho foi bem pior. Foi bem pior. Ele poderia ter machucado o Felipe Coutinho. Ele poderia ter machucado o Felipe Coutinho. Então, enfim. Aí no segundo tempo, parece que ele, cara, não sei a palavra certa, parece que ele pipoca de expulsar o jogador do Bahia. Tipo assim, caraca, vou expulsar dois do Bahia, cara. Com decisão do VAR, será? Vou não. Decide não expulsar o jogador do Bahia, que pra mim é uma entrada de vermelho também. Ou seja, dois lances de vermelho não foram expulsos. Um lance que tava no limite, dava pra questionar, ele expulsou. Essa é a arbitragem brasileira. É inacreditável. Eu tava vendo a hora que ele tava. Era só um jogador do Vasco dar um motivo pra ele querer expulsar alguém do Vasco. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Futebol é isso desde que o mundo é mundo, né? Futebol é isso desde que ele foi inventado. O juiz vai compensar, irmão. O juiz vai compensar. Graças a Deus o Vasco não deu nenhum motivo. Ponto. O assunto arbitragem encerrada. A gente teve o goleiro do Bahia falando mal de arbitragem, falando que deu a ele a entender que quando a gente tá lá perto da zona de rebaixamento, por ser um time do eixo, a arbitragem começa a mexer os pauzinhos. Pô, goleirão, um goleiro Ronaldo do Bahia. Pô, irmão, com todo respeito, se tu assistisse a temporada do Vasco, tu não teria falado uma merda dessa não, chefe. Porque a gente tem sofrido com a arbitragem há muito tempo. Você não viu a expulsão do Léo Jardim? Ridícula. Se for pra levar nesse ponto, você deveria ter sido expulso hoje, que você catimbou o jogo inteiro, até o momento que o Bahia tava ganhando ou empatando. Enfim, assunto arbitragem encerrado. Falando do jogo agora, o Vasco veio ao campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas, Puma na lateral esquerda,
Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Nuno, Andrés Gomes no lugar do Ryan, suspenso, e Verratti. O pior em campo, eu já vou dizer aqui, Lucas Freitas, ele dá o gol pro Bahia. Cara, o Vasco é um time que disputa pra não cair, luta pra não cair. O Vasco tem o estilo Fernando Diniz, o Diniz é esse cara. Muita gente vai falar, poxa, isso é culpa do Diniz. Pô, gente, me desculpa. O lance contra o Ceará, eu até concordo, que o Ceará sobe suas linhas, a marcação do Ceará tá encaixadinha lá na frente, que o Matheus Cocão erra. Mas, gente, hoje, esse gol, pô, tem uma pressãozinha ali, mas um cara faz um jogador faz o Lucas Freitas e o Hugo Moura se baterem em cabeça, sozinhos. O Hugo Moura dá o passe pro Lucas Freitas, o Lucas Freitas já devolve a bola pro Hugo Moura. O Hugo Moura não sei se escorrega ou se hesita, a bola acaba batendo no jogador do Bahia e o Bahia faz 1-0. Pô, uma bola dada pro Bahia num momento do jogo que o Bahia não fazia nada. O jogo tava truncado, nada acontecia. O Vasco não botava muita pressão, mas o Bahia também não fazia nada. Mas o jogo um pouquinho favorável ao Vasco. Um pouquinho favorável ao Vasco. Nada demais, nenhum controle absoluto também do Vasco, mas o Vasco um pouco melhor no jogo. Aí o Vasco decide entregar o gol. Aí, meu amigo, já tava aceitando que a gente não ia voltar mais a ganhar em São Januário. Não ia voltar mais a ganhar em São Januário. Poxa, desde maio sem ganhar em São Januário. Voltamos a ganhar hoje. Isso não pode acontecer. É a nossa casa. Precisamos. Pô, o jogo era pra ter ganho contra o Ceará. Era pra ter ganho. Pô, sei lá. Não sei. Fale um jogo aí. O jogo contra o Galo. Enfim, o jogo contra o Grêmio. Jogos que deveríamos ter ganhado já em São Januário. Não ganhamos. Desde maio. Tava me incomodando de verdade. Voltamos a ganhar, graças a Deus, enfim. Aí o Bahia faz esse gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Aí aos 36 acontece a expulsão que eu falei pra vocês e o jogo muda. O Diniz não hesita, ele já tira o Freitas, bota o DVD, puxa o Nuno pra volância. Gosto do Diniz por causa disso. Se tá perdendo o jogo e tem a oportunidade de botar o time pra frente, ele vai e bota o time pra frente com coragem. Não tem o que questionar. Vi muita gente no Twitter reclamando, pô, o Diniz tirou o Freitas, gente. O Freitas não ia conseguir jogar mais esse jogo. Ele já estava sendo vaiado. Ele entrega esse gol. No lance seguinte do gol, ele perde uma bola. Ele não ia conseguir jogar esse jogo direito. Então, o Lucas Freitas, o Diniz fez bem, mexeu, não hesitou em tirar o Lucas Freitas. Ele foi muito bem o Diniz nesse caso. Eu só acho que ele precisa, quando a gente tiver ganhando, voltar a recompor, sabe? Teve uma hora que o Nuno tava cansado e não tirou o Nuno. Mas enfim. O Vasco ficou com essa formação por muito tempo de Nuno de volante e o Cauã Barros, enfim. Aí é isso. Aos 46 o Vasco empata o jogo. Cruzamento do Cuesta. O Cuesta já tem uma assistência e um gol pelo Vasco. Felipe Coutinho dentro da área faz o gol. Inclusive, muito bom ter o Felipe Coutinho voltando a jogar. Batendo bem os escanteios, batendo falta. Eu lembro que eu reclamava muito dos escanteios do Felipe Coutinho. Parecia sem força, sei lá. Parecia sem sal. Felipe Coutinho voltando a bater bem os escanteios, voltando a ser dono das bolas paradas. Muito importante pro Vasco. Apesar do gol ter sido assistência do Nuno Moreira, se eu não me engano. Mas enfim, muito importante o Felipe Coutinho voltar a jogar bem pelo Vasco. É um jogador, é um craque, gente. É um craque. Tem muita gente questionando esse craque ainda. Enfim, Felipe Coutinho, por favor, fique para sempre no Vasco. Aí, acaba o primeiro tempo, depois de uma pressão absurda do Vasco, parecia que o Vasco ia virar o jogo a qualquer momento. O Bahia vai para o intervalo com o 1-1. Segundo tempo, o Vasco volta pressionando, não mudou, manteve a formação com o DVD e o Nuno. O Hugo foi para a zaga, o Nuno foi para volante e o DVD foi para o ataque. Foi isso. Aos 15 minutos, no escanteio, gol de Puma Rodrigues, o lateral esquerdo Puma Rodrigues. O único cara que joga bem em todas as posições, menos a sua, que é lateral direito. Como tem jogado bem o Pumita de lateral esquerdo, gente. Marcado bem, o que me impressiona, que é um cara que sempre foi muito deficiente na defesa, muito bem defendendo na lateral esquerda, Pumba Rodrigues. Faz o 2-1 e o jogo fica mais controlado ainda pro Vasco. Aí aos 32 minutos o Nuno Moreira recupera a bola, dá o passe pro Verratti. O Verratti tenta cruzar. Luciano Juba desvia, gol contra, 3-1. O Vasco fica tranquilo no jogo. E esse lance
Era pro Nuno Moreira ter dado no DVD, deu no Verratti, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Mas partida ruim do Verratti hoje, assim, eu acho que de todas ruins, foi a melhor. Acho que ele conseguiu participar, ele não atrapalhou. Teve um passe que ele deu pro DVD, o DVD ficou na cara do gol. Teve um gol que ele perdeu, ele se movimenta bem. O gol contra ele se movimenta bem, ele faz uma boa, ele faz uma boa leitura da jogada. Acho que o Verratti hoje não atrapalhou o Vasco. Diferente dos outros jogos, hoje Verratti não atrapalhou o Vasco. Bom, eu vou falar de cada um aqui com muita calma. Léo Jardim, não teve culpa no gol, fez uma defesa, nota 5. Paulo Henrique, nota 6, me irritou bastante com a bola no pé. Cuesta, mais uma boa partida do zagueiro. Mas, opinião impopular. Não confio 100% nele ainda, ele parece meio lelé. Vou ter a calma com o Cuesta ainda. Nota 7 pro Cuesta. Freitas, nota 0. Puma, nota 8. Puma foi muito bem no jogo, mais uma vez, tirando um gol, muito bem no jogo. Barros, talvez o jogo que eu menos vi o Barros assim participar, sabe? Mas um jogo bom. Esse moleque é muito bom. Nota 6 pro Barros. Assim, posso ter visto o jogo errado também. Vocês podem ter outra leitura diferente, ter uma leitura diferente da minha. Mas o Barros não fez aquela partida de destaque igual foi contra o Flamengo. Mas hoje, um bom jogo do Barros. Não foi o excelente, mas foi muito bom. Foi bom também. O Hugo Moura, eu acho que foi bem também. Teve um erro no gol, mas eu acho que o Hugo Moura jogou bem. Pô, foi pra zaga depois, deu conta do recado. O Hugo Moura bem de novo, nota 7. Felipe Coutinho, nota 9, melhor em campo pra mim. Felipe Coutinho participando, batendo falta, enfim. Sempre muito participativo, nota 9 pro Felipe Coutinho. Nuno Moreira, o que falar de Nuno Moreira? Volante, ponta, tudo. Nuno Moreira, tudo pro Vasco. Que jogador inteligente, que jogador o Vasco tem em mãos. Nuno Moreira, nota 8 também. Ajudou muito o Vasco. Ditou o ritmo quando estava jogando de volante. Muito bem no Nuno Moreira. O Andrés Gomes, buscando sempre o jogo, não fora do jogo colombiano. Podem falar de tudo dele, mesmo de que ele foge do jogo. Ele vai pra cima mesmo, ele volta pra marcar mesmo, ele é maluco mesmo. Nota 6 pro Gomes. O Ferretti vou dar nota 5, hoje vou ser generoso com o Pirata. Não acho que ele tenha feito uma partida ridícula, igual ele fez nas outras vezes, mas também não foi uma partida excelente. Nota 5 pro Pirata. Dos que entraram, acho que o DVD entrou bem. Só teve um lance ali que ele quase foi expulso, assim, logo após a expulsão do Bahia, ele quase foi expulso. Cocão, Lucas Oliveira, França e Garré, não tem muito o que falar, entraram já no jogo quando tava morno. Acho que o DVD, vou dar nota 5 pro DVD também. E foi isso. O Vasco volta a campo a sábado contra o Cruzeiro, em São Januário também. Transmissão da Amazon de novo, se vocês quiserem ficar sabendo. Enfim, esse é o resumo do jogo. Acho que o Vasco deu um grande passo para se livrar dessa zona de rebaixamento. Se Deus quiser, se a gente ganhar do Cruzeiro, fica lindo na fita, porque depois a gente enfrenta o Palmeiras. Acho muito difícil a gente ganhar do Palmeiras lá. Óbvio, cada jogo é um jogo. Mas, vitória importantíssima. O Vasco precisava voltar a ganhar em São Januário. Peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal mais uma vez, deixar o seu like, comentar aqui o jogo comigo, o que vocês acharam. E vitória, Vascão. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, gente.